nome é Luciano Sead, sou jornalista por profissão e designer gráfico por opção. Eu me formei em 2001 e depois eu fiz uma pós em design gráfico em 2013. A minha vida profissional até aqui tem sido basicamente só no designer gráfico, mas já fiz freelas, diversos freelas como jornalista de texto mesmo, e já trabalhei também em rádio, né? Já fui apresentador de programa em rádio durante 2 anos, tanto na Unicinos FM quanto na rádio da URGS, AM aí. Bom, já tenho mais ou menos uns 15 anos de carreira em design gráfico, desde o tempo que era chamado de diagramação, né? O design editorial no caso. E sempre me atualizando, porque essa área carece disso de uma maneira muito feroz, assim, no sentido de não só dos softwares que tu tem que estar acompanhando sempre, quanto pela parte técnica de saber o que desenhar, para que desenhar, e agora com o online junto, isso piorou. Né? Piorou no sentido de ter que correr atrás mais rápido ainda e a concorrência cada vez aumenta mais com os famosos sobrinhos, né? Os sobrinhos que estão sempre por aí para nos, enfim, ter uma concorrência meio desleal na coisa, e aí também cai no desconhecimento de causa do, enfim, do design mesmo. Se ainda vai existir, né, a parte impressa, se é uma migração total ou se é uma coisa que pode coexistir. Eu acho que vai coexistir durante muitos e muitos anos ainda, mas em algumas partes, como por exemplo revista. Revista é uma coisa que eu acho que vai existir os dois, né? Tanto o online quanto o impresso. Jornal eu já acho que não. Jornal para mim jornal impresso está fadado ao esquecimento, porque o jornal diário ele é uma coisa que tem que estar todo dia atualizada, e hoje em dia não tem como ganhar do online no atualizado. É uma coisa que acontece agora, daqui a meia hora tem uma mudança no mesmo fato que tu acabou de noticiar, no jornal tu não tem mais o que fazer, tá ali impresso e já era. A revista é uma coisa mais aprofundada, então eu acho que tem essa coexistência bem possível. A gente não está bem acostumado ainda com o online, com essa parte de tu poder escrever e reescrever o tempo inteiro. É uma coisa que a gente aprende na época da faculdade, enfim, que o jornalista tem que escrever aquilo quando ele acha que está pronto, porque nunca vai estar pronto, na verdade. Depois que tu lê, eu podia ter mudado isso, podia ter mudado aquilo. O online mudou muito isso, né? Tu publica, mas já daqui a pouco, não, se tiver alguma coisa errada eu posso mudar depois. Isso eu acho ruim. Ruim porque a apuração não é a mesma. Tu já apura alguma coisa, não, se faltar a gente põe depois. Vamos cumprir o deadline aqui e vamos botar para todo mundo ler. Tem um errinho, depois eu arrumo e ninguém vai ficar sabendo. Os print screens que tanta gente faz, né? Tipo, não, eles publicaram sim, tá aqui, ó, tá aqui isso aqui. Não tá, agora já tá outra coisa. Não tem como saber. Não tem, se tu for um hacker, de repente tu descobre. Mas o jornalismo puro não existe mais. Né? A coisa de tu apurar, ter umas fontes confiáveis, botar tudo no ar como deve ser, eu acho que está se perdendo. Eu acho que o online tá perdendo isso. Né? Tá fazendo com que o jornalismo perca isso. Vou trabalhar na 0 Hora. Tá, mas aí na 0 Hora eu vou escrever no impresso ou vou escrever no online da 0 Hora? Tu não tem que perguntar isso. Tu tem que fazer o mesmo trabalho para os dois. Né? Tu não pode pensar que vou fazer uma matéria para o jornal e outra matéria para online. As fontes, a entrevista, a apuração tem que ser tudo a mesma. Como tu vai escrever? Bom, aí é outra história. Tu tem que escrever para um público que vai sentar e ler uma matéria de 15 mil caracteres, ou para um público que não tem tempo, está ali num celular e 15 mil caracteres ele vai gastar o dedo. Não, então ele tem que transformar só essa matéria, a mesma matéria, com a mesma apuração, tudo, outra linguagem para o online. Isso ok, mas é a mesma matéria. Agora, se tu já vai pensando assim, não, para o online ali tem que ser rapidinho, então não preciso entrevistar tanta gente, não preciso ler tanta coisa, vamos bombar logo ali para ter tantos views, tantas curtidas, tanto tudo, e o jornalismo em si sai perdendo nessa. É uma tendência e é uma realidade. Eu acho que não é uma moda. Eu acho que não é uma moda de que, não, fazer matéria botando videozinho, botando áudio, daqui a pouco passa. Não.
Eu acho justamente o contrário. As pessoas vão ter que se puxar mais nesses videozinhos, vão ter que se puxar mais nesses áudios, porque eles vão ficar ali. É como eu disse antes, a pessoa daqui a pouco não tem mais tempo para ler, né? O mundo hoje está muito rápido, só que as pessoas estão muito sedentas de informação, né? Acho que a grande moeda é a informação. E daqui a pouco eu vejo uma coisa, nossa, mas é muito texto, não vou conseguir ler tudo isso aqui. Opa, tem um vídeo aqui. Vou ver o vídeo então, que deve ser bem mais rápido, e sempre é. Né? Um texto de 15 mil caracteres versa num vídeo de 5 minutos. 5 minutos eu tenho. Então, põe os fonezinhos, não preciso nem ver o vídeo. Põe os fonezinhos lá, vou para o meu trabalho, vou para onde eu tiver que ir, estou numa reunião, enfim, mas estou vendo a matéria, estou ouvindo a matéria, estou lendo a matéria de um certo modo. Então, acho que não é moda, eu acho que não passa, eu acho que isso só vai se aprimorar. Acho que o online nossa, ele é vasto, ele tem ilimitado, eu acho que é a palavra, porque não tem as limitações que o impresso te dá. Eu quero escrever uma matéria que eu acho que é genial e merece 10 páginas de uma revista. Só tem 2. Te vira. Vamos fazer uma série. Não, aí não tem grana para fazer uma série com 3, 4 revistas. Pô, e no online? No online tu pode tudo. Tudo. Não tem limitação de espaço, tu não tem limites praticamente, né? Tu trabalha com um multimídia muito bom, né? Que só faz crescer, aparecem 1000 aplicativos aí para Snapchat, não sei o que mais. Tu faz uma matéria que hoje em dia não é mais só uma matéria. É uma matéria com vídeo, com áudio, com entrevista. Se a pessoa está com preguiça ou não tem tempo de ler a matéria, ele vê o vídeo que está dizendo a mesma coisa. Então, eu acho que o espaço na internet é simplesmente ilimitado. Pesando com o comercial, tem que fazer essas duas comparações, assim. Mas fora isso, ele é muito melhor do que a parte impressa. Eu acho que o comercial tem que aparecer antes da notícia. Eu acho ruim. Como leitor, eu acho bem ruim, assim. Acho, sei lá, uma coisa vendida, que mas eu acho extremamente necessária. Não adianta, se não tiver comercial, não vai para frente, não tem como fazer. Uma coisa é o comercial pautar, né? Pautar o que se tem que fazer notícia. Não é disso que eu estou falando. É o comercial aparecer, para assim, o público ver, clicar, enfim, interagir antes da notícia. Porque daqui a pouco fica uma coisa tão costumeira ali, um banner piscando, que tu nem dá muita bola. Aí é a parte dos marqueteiros lá que tem que se puxar para chamar mais atenção. Mas a posição dele eu acho que tem que ser sempre antes da notícia. Se o público gosta ou não disso, eu acho que hoje em dia não se importam mais. Porque absolutamente todos os sites, os que dizem que são grátis, o que tu desenha um site grátis, faça qualquer coisa grátis, tem alguma coisa comercial no meio. Tu vai descobrir depois que publicar. Tem uma fileira de empresas aí que te dão um site prontinho. Não te dizem nada, mas depois teu site está prontinho, lá em cima tem um baita banner dos anunciantes deles. E o que tu vai reclamar? Nada, né? Eles estão te dando um site. Então tu pode escrever o que tu quiser ali, é tudo livre, mas o anunciante dele vai estar lá em cima. Não tem como tirar isso. Eu acho que no momento que tu paga alguma coisa para ser livre, jornalismo livre, vamos fazer alguma coisa liberal ao extremo. Não preciso do comercial. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Eu já tive uma revista, eu esqueci de falar isso na parte, mas eu já tive uma revista minha, tá? Eu e um sócio lançamos uma revista de música. A gente conseguiu a LIC na época, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e a gente descobriu também que com a LIC a gente teria que vender a revista praticamente. O que significa vender? Colocamos alguns anúncios ali, oferecemos páginas de anúncio, e o que o pessoal dizia? Eu anuncio na tua revista, se tu colocar minha banda na capa. Não, eu anuncio na tua revista. Se a minha banda, tu botar toda a escalação dos shows que eles vão fazer, mas a banda do cara é boa? Não é, sabe? Não é isso que a gente quer fazer. Então, esse meio termo entre o que eu quero publicar e o que eu preciso publicar para vender, para ser visto, eu acho que esse meio termo é a grande busca do jornalismo. Tu não te vender a ponto de só publicar coisas que daqui a pouco não faz a menor diferença para ti.
mais tendência, já é uma realidade, né? Que as redações hoje são 2, 3 pessoas. Né? Essas 2, 3 pessoas é o dono, um editor e um secretário. Né? A redação inexiste. Né? Aquele bando de pessoas que tinha gritaria, telefone duro, não tem mais. Eles contratam pessoas para fazer essas matérias. Né? E a gente não está falando de qualquer revista. A Super Interessante, por exemplo, ela é praticamente feita aqui em Porto Alegre. Né? Tem 2 ou 3 empresas de jornalismo. Um amigo meu, jornalista, é dono de uma delas. E eles prestam serviços jornalísticos para a Super Interessante. Então, e a Super Interessante é ótima. Eu acho simplesmente uma das melhores revistas que se tem hoje no Brasil. Se adaptou muito bem à parte online. Né? Ela tem o modo online, não é simplesmente uma revista que tu lê no tablet, não. Ela tem um modo online, com vídeos, tudo. É outra edição praticamente. Mas, sem fugir do assunto, ela é feita praticamente aqui. Né? Essas 2, 3 empresas que prestam serviços para eles, eles vão só fazendo uma rotatividade ali. Cada mês é uma das empresas que faz a matéria. Porque são matérias bem elaboradas, voltando àquela outra pergunta, né? São matérias longas, são matérias bem elaboradas, muita entrevista, muita reunião de pauta, e eles e parte da Super Interessante, eles pautam o pessoal daqui. Não é, eu tenho uma ideia, vou tentar vender para a Super. Pode até ser, mas eles têm a ideia lá e perguntam, olha, querem fazer tal matéria? Oferecem para o pessoal de fora. Então, a redação clássica, como a gente conhece, eu acho que estudantes, formandos hoje, dificilmente vão conhecer uma clássica. Dificilmente. A Zero Hora deu um ganho muito legal agora, eles já estão preparando terreno. Na minha visão, acho que a Zero Hora papel não dura 10 anos. Porque eles já estão preparando o terreno para ter as suas edições online, mas edições, não simplesmente largar matéria como no Clique, a de dia e à noite, que eles lançaram agora. Quer dizer, as últimas notícias ali que você não leu na Zero Hora durante o dia, a gente vai publicar de noite. Então agora tu já tem 2 horários para ler a Zero Hora. Quando tu acorda de manhã tem notícia, e quando um pouquinho antes de dormir, tu dá uma olhadinha, tem notícias novas ali. Então sim, eu acho que a redação clássica, com um monte de gente dentro, não existe mais. Não existe mais e vai existir cada vez menos. O empreendedorismo, esse sim, eu dei aula no Unicinos durante muito tempo e eu dava essa dica para o pessoal, olha, não procurem redação. Eu acho que para estagiar é muito legal, para ver o dia a dia é muito bacana, mas eu acho que ter a sua própria empresa, e aí ter a sua própria empresa significa trabalhar sozinho, é muito mais em conta. Claro, é meio assustador, tipo, se eu não conseguir tudo, mas se tu ficar numa empresa também não é segurança nenhuma para ficar lá muito tempo, é só para aprender. Então, para aprender, ok, mas depois empreende alguma coisa, faz uma empresa tu mesmo. Se tu vai ser fotógrafo, se tu vai editar vídeo, se tu vai escrever texto, vai ter rádio, interessa. Todos os campos do jornalismo, ao meu ver, são passíveis de criar uma empresa e trabalhar por conta. E eu acho que esse é o caminho. E tá dando certo. Eu só vejo dar certo. Porque eu acho que as pessoas também estão sedentas de informação de verdade. Né? Informação de verdade, eu quero dizer informação com credibilidade. Não é qualquer blog que vai me dizer o que eu quero ouvir. A não ser que eu seja meio tapado e, eu gosto do jeito que esse cara fala, então eu vou ler só esse blog. Mas aí é uma coisa muito pessoal. Mas enquanto informação, não adianta. As grandes revistas, as grandes marcas, RBS, Globo, ainda tem credibilidade. Pode ser que tu duvide do que escreve ali, mas a credibilidade existe. E isso não tem como apagar tão rápido assim. Que é muito difícil combater. Né? Um cara que escreve um blog há 2, 3 anos e uma Zero Hora que publica tal coisa. O cara pode estar falando totalmente a verdade, mas a credibilidade da Zero Hora já tem mais de 50 anos. Como é que tu vai tirar isso de uma hora para outra? Não tem como. As pessoas não investigam mais. Mas aí eu vou fazer uma defesa a essas pessoas. As pessoas não deveriam precisar investigar. Né? Se fosse só jornalismo, tá, mas
ele está falando a verdade? Quando que as pessoas deveriam perguntar isso lendo uma matéria no jornal? Ah, será que isso aqui é verdade? Não deveriam, né? Tu tá lendo uma matéria no jornal, se um jornalista escreveu, pô, deve ser verdade. Ele pode até não estar me dizendo tudo, mas o que ele está dizendo deve ser verdade. E aí o que acontece? Acontece a internet. Acontece a liberdade de qualquer um escrever o que bem entender. E aí eu não estou falando de jornalista, é qualquer um mesmo. Não tem como tu segurar isso. As pessoas hoje são peritas em escrever, em fazer manipulação em Photoshop. É praticamente impossível hoje segurar essa disseminação de notícias falsas. O que só aumenta o trabalho de jornalistas. A gente falou antes de credibilidade de grandes empresas. Ainda é o que se tem. Tu pode até duvidar de que lado estão tudo, mas tu acaba caindo nas mesmas de sempre. Tu acaba caindo numa Globo, numa Bandeirantes, no SBT, sei lá, em coisas que tu confia ou que tu viu que é verdade. Acho que a figura do moderador não deveria nem ser o jornalista que escreveu. Deveria ser uma pessoa única para controlar toda uma editoria, por exemplo. Tudo que estão falando ali. Porque é meio terra de ninguém aqueles comentários ali, né? Qualquer um pode comentar. Uma coisinha de segurança que as empresas fazem é tu ter que te cadastrar. Então eles já ficam sabendo quem tu é. Né? No Facebook, por exemplo, tem gente que publica alguma coisa, mas tu não é meu amigo no Facebook. Então tu não vai poder comentar nada, porque eu marquei lá que só os meus amigos podem comentar as coisas que eu coloco. Mas se eu deixo aberto, bom, então eu estou me expondo à tua opinião. Se tu publica alguma coisa ali que eu acho que não é verdade, bom, eu vou discutir contigo. Eu acho que funciona mais ou menos como no Facebook, ele deveria funcionar mais ou menos. Mas eu vejo que as empresas jornalísticas não dão bola. Eu acho que tem que responder sim, tem que ter um filtro. E é o mesmo filtro que eles põem até em vários sites. Ah, se usar a palavra de baixo calão, xingar com palavrões, tudo, a gente vai cortar. Se vai cortar, se vê que o cara escreveu isso, então por que não responde alguém que está duvidando do que tu acabou de escrever? Eu acho que tem que responder sim. Eu acho que o jornalismo não pode perder credibilidade. Eu acho que isso não é de uma adaptação. Não pode ser adaptado a esse ponto. Né? Essa mudança, desculpa, não adaptação, mas eu acho que ele não pode mudar a credibilidade. A credibilidade tem que ser a mesma. Sim, uma adaptação aos novos meios, à tecnologia de hoje. Mas a credibilidade é o principal do jornalismo, é o que move ele. É o exemplo que eu usei antes, qualquer um escreve hoje em dia, qualquer um. Não precisa ser jornalista. Aqui no Brasil ainda, e aqui no Rio Grande do Sul, enfim, tá essa confusão ainda, precisa de diploma, não precisa de diploma, cada um tem uma opinião. Então, hoje em dia, com online, qualquer um pode escrever. Quem é que vai perguntar se eu sou jornalista ou não? E o que interessa as pessoas saberem se eu sou jornalista ou não? Eu sou formador de opinião por ser jornalista? Não. Eu sou formador de opinião pelo que eu escrevo. Então, a credibilidade está nisso. Ela tem que estar presente no jornalismo. Senão, sinceramente, não é jornalismo. Não é jornalismo. É simplesmente textos aleatórios espalhados por toda a rede aí. Eu acho, então, que a resposta seria a mais concreta para mim, a mais realista é essa. É só uma adaptação para os meios tecnológicos. O jornalismo continua o mesmo. Todo ele continua o mesmo. Desde lá de a pauta, a pesquisa, a entrevista, a fontes também com credibilidade, tudo isso. Mantendo o cerne, credibilidade. Esse é o jornalismo.